Fala pessoal, beleza? Professor Augusto aqui na área. E nessa aula nós vamos aprender sobre balanceamento de equações químicas. Então bora lá para mais uma super aula de ciências. Para entender balanceamento de equações, primeiro eu preciso entender o que diz a lei de Lavoisier. Essa lei é conhecida também como lei da conservação das massas, que basicamente me diz que a massa das substâncias em uma equação química permanecerão constantes. Basicamente, a ideia é o seguinte: nós temos uma equação química onde nós temos substâncias reagindo entre si, chamada de reagentes, e formando os produtos. Então, do lado dos reagentes, nós temos uma massa, a massa das substâncias. Do lado dos produtos, também terá uma massa. O que ocorre é que a massa do lado dos reagentes e a massa do lado dos produtos será a mesma, ela não muda, ela permanece constante, ou seja, ela permaneceu aí conservada. É isso que diz a lei de Lavoisier. As massas das substâncias, em uma equação química, permanecerão sempre constantes. Observe o exemplo onde nós temos a aplicação da lei de Lavoisier. Nessa lei, que diz que a massa do lado dos reagentes será a mesma do lado dos produtos, nós temos aqui a água oxigenada, que apresenta a massa 1, e ela sofreu o processo de decomposição. E os produtos formados, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, apresentam a mesma massa. E como que eu posso comprovar esse fato? Basicamente, a gente pode comprovar isso contando a quantidade de átomos de cada espécie para identificarmos que dos dois lados a massa permaneceu a mesma. Do lado dos reagentes, nós temos 2 hidrogênios, e do lado dos produtos, nós também temos 2 hidrogênios. Já do lado dos reagentes, nós temos 2 oxigênios, e do lado dos produtos também há 2 oxigênios. Então, a lei de Lavoisier ela foi muito bem aplicada nesse caso. Mas, e agora, onde nós temos uma equação química em que não há a aplicação da lei de Lavoisier? Nesse caso, a gente vai ter que então fazer o balanceamento da equação, que basicamente é equilibrar o lado dos reagentes ao lado dos produtos. E para a gente equilibrar os dois lados, nós precisamos utilizar um macete. E qual é esse macete? É o macete do macho. Então, você vai utilizar o macete do macho para fazer o balanceamento de uma equação, sempre aplicando essa regra. E o que me diz o macete? Bom, que primeiro eu tenho que começar equilibrando os metais. Depois eu equilibro os ametais, para depois eu seguir com carbono, hidrogênio e por último eu devo fazer então o balanceamento do oxigênio. Vamos então aplicar agora o macete aqui do macho nesse primeiro exemplo onde nós temos uma equação química que não está balanceada. Começando, então, o balanceamento da equação, nós vamos ter que fazer o seguinte. Seguindo a regra do macho, que começa com metal, eu preciso identificar nessa equação qual dos átomos, qual dos elementos é o átomo de metal. Bom, observando, eu percebo que o lítio é um átomo da classe dos metais. Então, eu tenho que começar a fazer o balanceamento pelo lítio. Observe o seguinte. Nós temos 2 lítios do lado dos produtos, enquanto aqui nós só temos 1. Isso quer dizer que essa equação não está balanceada. Para eu deixar os átomos de lítio equilibrados numa equação química, eu faço o seguinte. Eu coloco um coeficiente na frente dessa molécula. Eu coloco o coeficiente 2, porque agora, se eu fazer a contagem, eu vou ter 2 lítios do lado dos produtos e 2 lítios do lado dos reagentes. Bem, equilibrei o lítio. Agora eu vou seguir com o macete, que é o macete do macho. Seguindo
a regrinha do macho, eu vou ver que eu preciso balancear agora o ametal da fórmula. Quem é o ametal? Nesse caso, nós temos o enxofre como um elemento ametal. Olhando para o enxofre do lado dos reagentes e do lado dos produtos, eu já percebo que não há necessidade de mexer com ele, porque nós temos um enxofre do lado dos reagentes e um enxofre do lado dos produtos. Então, feito isso, não há necessidade de mexer com enxofre. Continuando então o macete do macho, eu sigo então o carbono, não temos átomos de carbono, eu pulo para o próximo, que aí é o hidrogênio. Hidrogênio nós temos sim nessa equação química. Nós precisamos fazer a contagem de quantos hidrogênios nós temos do lado dos reagentes e quantos hidrogênios nós temos do lado dos produtos. Fazendo a contagem, eu percebo que eu tenho 2 hidrogênios mais 2, porque ó, quando eu coloquei esse 2 na frente da molécula, ela multiplicou toda a molécula. Então, eu tenho 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, isso quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Sendo que aqui eu só tenho 2 que formam a molécula de água. Como que eu posso deixar essa equação, então, balanceada? Eu posso aplicar a mesma regra que eu usei para o lítio. Como eu tenho 4 hidrogênios desse lado dos reagentes, eu adiciono um coeficiente aqui na frente da molécula de água, que vai transformar, então, esses 2 hidrogênios em 4. Que número que multiplicado por 2 dá 4? O número que multiplicado por 2, que vai dar 4, é o 2. Agora eu tenho 4 hidrogênios dos dois lados. 2 vezes 2, 4. E aqui eu já tinha, então, 4 hidrogênios. Finalizando, segue, então, com o oxigênio. Oxigênio nós temos 2. Tá vendo? Esse 2, então, 2 vezes 1. Nós temos 2 oxigênios do lado dos reagentes. E quantos oxigênios nós temos do lado dos produtos? Também 2. Então, está balanceada a minha equação química. Fazendo o tira-teima, nós podemos ver que nós temos, então, a equação toda equilibrada. A lei de Lavoisier está muito bem aplicada nesse momento, pois nós temos 2 lítios do lado dos reagentes, 2 lítios do lado dos produtos, um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos, 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Agora vem a última coisa que eu preciso saber, que é quanto que vai dar a soma de todos os coeficientes da equação química. Quem são os coeficientes? São todos os números que estão à frente das moléculas. Embora aqui eu não tenha nenhum número escrito, na verdade ele existe, é o número 1. Não há necessidade de eu colocar o número 1 ali na frente, mas ele está ali, é o coeficiente número 1. A mesma coisa aqui, nós temos o coeficiente número 1. Fazendo a soma de todos os coeficientes, nós vamos ter 1, mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, isso quer dizer que o total de coeficientes da minha equação é 6. Prosseguindo, então, com mais uma equação química, nós temos agora essa fórmula que também não está balanceada. Seguindo a regra do macho, nós devemos começar, então, pelos metais, pelos elementos metais. Olhando para essa equação, eu percebo que o elemento metal é o potássio, que está representado pela letra K. Vendo a quantidade de potássios de cada lado, eu percebo que aqui nós temos 3 potássios e aqui a gente só tem 1. Para deixar os potássios equilibrados, eu adiciono então o coeficiente número 3 aqui na frente e eu vejo que eles já estão equilibrados, pois nós vamos ter 3 potássios do lado dos reagentes e 3 potássios do lado dos produtos. Continuando agora o balanceamento dessa equação, nós precisamos equilibrar os átomos de ametal. Na verdade, nós temos 2 átomos que se enquadram aí na classe dos ametais. Nós temos o bromo e nós temos também o fósforo nessa equação. Eu vou começar pelo bromo. Desse lado dos reagentes, nós temos 3 átomos de bromo. Então, desse lado nós temos 3 átomos de bromo. Para eu deixar isso equilibrado, aqui eu também preciso ter 3 átomos de bromo. Então, eu adiciono o coeficiente 3 aqui na frente da molécula de ácido bromídrico e eu fico com 3 átomos de bromo também. Já ficou equilibrado.
Agora o átomo de fósforo, nós temos um átomo de fósforo no lado dos reagentes, um átomo de fósforo do lado dos produtos, então não há necessidade de eu mexer com o fósforo, ele já está equilibrado. Nós temos aí então um fósforo de cada lado. Prosseguindo, nós não temos átomos de carbono, mas nós temos átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio nós temos 3 do lado dos reagentes e nós temos também 3 do lado dos produtos. Então já está também equilibrado o hidrogênio. E por fim o oxigênio. Nós temos aqui 4 oxigênios e do outro lado nós também temos 4 oxigênios. Então já está equilibradíssimo. Maravilha, toda a equação foi equilibrada. Agora eu só preciso descobrir então quem são os meus coeficientes. Vamos contar? 3 mais 1, mais 1 e mais 3. Total, então, nós vamos ter 8 coeficientes nessa reação química. Se você já se ligou em como faz o balanceamento de equações, pausa o vídeo agora, resolve os exercícios e volta para a gente corrigir juntos e ver se você acertou. Fazendo agora o balanceamento da equação número 3, nós temos o seguinte, nós não temos nenhum átomo de metal, nós temos os ametais, mas seguindo a regra do macho, nós começamos então pelo carbono. Nós temos 4 carbonos desse lado e nós temos apenas um desse. Para deixar a equação balanceada, então eu vou pegar e vou colocar um coeficiente 4 aqui na frente, porque aí a gente fica com 4 carbonos de um lado e 4 carbonos do outro. A equação ficou balanceada no caso dos carbonos. Já os hidrogênios, que é depois na regrinha do macho, nós temos 10 hidrogênios desse lado e nós temos apenas 2 hidrogênios desse. Que número que multiplicado por 2 que vai dar 10? É o número 5. Então, colocando lá o número 5 na frente, eu já consegui balancear também os hidrogênios, porque agora eu tenho 10 hidrogênios desse lado. E desse lado eu também tenho 10, ó, 5 vezes 2, 10 hidrogênios desse lado. Por fim, faltou apenas o oxigênio. Nós temos do lado dos reagentes 1 mais 2, 3 oxigênios. E do lado dos produtos nós temos 8, ó, 4 vezes 2, 8, mais 5. Então nós temos 13 oxigênios. Ainda não está balanceado o oxigênio. Como que eu posso fazer isso? Que número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 2 vai dar 12, já que a gente já tem um oxigênio, para alcançar o 13. Então, basicamente, o número que eu multiplico por 2 é o 6, porque 6 vezes 2 dá 12, mais 1 dá 13, e aí está balanceada a equação. Aqui também nós temos 13 oxigênios. Maravilha, essa equação foi balanceada. Vamos descobrir então quais foram os coeficientes. Nós temos o coeficiente número 1 dessa molécula, mais 6 dá 7, mais 4 dá 11, mais 5 dá 16, então, os coeficientes dessa equação química. Exemplo número 4, vamos lá. Nós temos aqui o alumínio, que é o metal. Então, iniciando com o metal, nós temos 2 alumínios desse lado. Para a gente deixar balanceado, é só colocar o coeficiente número 2 na frente. Já temos aí, ó, 2 alumínios de cada lado. Então, alumínios já estão balanceados. Agora, nós vamos para os ametais, que é o caso do enxofre, onde nós temos um enxofre desse lado, e desse lado nós temos um enxofre, só que ele está dentro de um parênteses. Quando está dentro de um parênteses, ele está sendo multiplicado pelo número que está aqui no lado de fora. Então, isso quer dizer que nós temos 3 enxofres. Para deixar o enxofre balanceado desse lado, é só colocar aqui, ó, o coeficiente 3, porque agora eu tenho 3 enxofres desse lado e também tenho 3 enxofres do outro lado. Então, o enxofre já está balanceado nessa equação. Prosseguindo, nós não temos carbono, então vamos para o hidrogênio. A quantidade de hidrogênios que nós temos é a seguinte, ó. Nós temos 3 hidrogênios, está dentro de um parênteses, multiplicado por 2. Então, nós temos 6 hidrogênios desse lado
mais 6 hidrogênios também, que aqui estão sendo multiplicados. Então, o total de hidrogênios do lado dos reagentes é 12. Olhando para o outro lado, nós só temos 2. Que número que multiplicado por 2 dá 12? É o número 6. Então, 6 vezes 2 dá 12. Agora, os hidrogênios também estão balanceados. Finalizando, então, vamos ver o oxigênio agora. O oxigênio tem 3 dentro do parênteses, só que multiplicou por 2. Então, agora eu tenho 6 oxigênios mais 3 vezes 4, 12. Então, 6 mais 12, eu tenho 18 oxigênios desse lado. Contra a quantidade daqui também, nós temos 4 vezes 3, 12 oxigênios, mais 6. Então, nós também temos 18 oxigênios do lado dos produtos. As equações foram perfeitamente balanceadas. Só vamos ver aí agora quais são os coeficientes. Lembrando, para você descobrir o total de coeficientes, é só somar os números que estão aqui na frente. Aqui não tem o número 1, porque não há necessidade, mas ele está aqui. Não pode se esquecer do número 1. Então, nós temos aqui a soma de 2, mais 3, mais 1, mais 6, que é o total de coeficientes da equação. 2 mais 3 dá 5, mais 1 dá 6, mais 6 dá 12. Então, o total de coeficientes é 12. Agora, eu já tenho a certeza que você, pelo menos, já consegue tentar fazer sozinho. Então, pausa o vídeo, resolve esse exemplo e volta para a gente fazer, então, a correção juntos. Vamos corrigir agora, então, o exercício número 5. Nós, seguindo a regrinha do macho e olhando lá na tabela periódica, nós vemos que o bário é o elemento metal. O bário ele já está equilibrado. Nós temos um bário desse lado e um bário do lado dos reagentes. Então, não há necessidade de mexer com o bário. Seguindo, nós vamos para os ametais. Os ametais, nesse caso, são 2. Nós temos o nitrogênio e o cloro. Olhando para o cloro, nós vemos que tem 2 cloros do lado dos produtos e um cloro apenas do lado dos reagentes. Para balancear isso, só colocar o coeficiente número 2 na frente da molécula, ali onde nós temos a primeira molécula. Então, o cloro já tem 2 de cada lado. Quando eu coloquei o 2 na frente do cloro, ele também multiplicou a molécula inteira. Isso quer dizer que agora o nitrogênio também ficou desequilibrado. Então, eu tenho 2 nitrogênios do lado dos reagentes. Para eu deixar equilibrado, é só colocar aqui o coeficiente 2, que aí eu tenho 2 nitrogênios balanceados, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Seguindo a regrinha do macho, nós temos aí o carbono. Não tem carbono nessa equação, pula para o próximo, que é o hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos na equação? Perceba que a gente tem 2 vezes 4, 8 hidrogênios nessa molécula, mais 2 hidrogênios dessa outra molécula. Então, se a gente tem 8 mais 2, isso quer dizer que a gente tem 10 hidrogênios do lado dos reagentes. Vamos ver agora do lado dos produtos. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Está faltando 2 hidrogênios para ficar igual o lado dos reagentes. Para eu não mexer com esses hidrogênios e mexer junto com o nitrogênio, eu posso mexer aqui. Que número que eu posso colocar aqui multiplicado por 2 vai dar 4, que aí multiplica, o número, dobra o número que é necessário. Se eu colocar o 2 como coeficiente na frente da molécula de água, isso vai dar certo. Porque agora eu tenho 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 2, 4, ou seja, 6 mais 4. Eu tenho, então, 10 hidrogênios de cada lado, está balanceado. Por fim, o oxigênio. Nós temos 2 oxigênios desse lado, e do lado dos produtos nós também temos 2 oxigênios. Fazendo então agora o tira-teima para ver se está todo mundo bem equilibrado, é só a gente olhar que a gente tem um bário do lado dos reagentes, um bário do lado dos produtos, 2 cloros dos reagentes, 2 nos produtos, 2 nitrogênios nos reagentes, 2 nitrogênios nos produtos, 10 hidrogênios reagentes, 10 hidrogênios nos produtos e 2 oxigênios
dos dois lados, então está equilibrado. Agora é só descobrir a soma dos coeficientes. Então eu tenho 2 mais 1 dessa molécula, mais o 1 dessa outra molécula e mais os 2 mais 2. Então fica lá. 2 mais 1, mais 1, mais 2, mais 2. Somei todos eles e eu descubro quantos coeficientes tem, então, o total da equação. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Esse, então, é o resultado dessa equação química. Bem, essa foi a aula sobre balanceamento de equações químicas.